Olá, bom dia, boa segunda-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacareí. Lembrando que é possível nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente começa trazendo a você os números do coronavírus aqui no nosso município. Segundo a última atualização, feita na tarde de sexta-feira, chegamos a 2.342 casos confirmados. Subiu também o número de pessoas que aguardam o resultado do exame. São, então, 1.060. Quanto aos recuperados, o número, infelizmente, por enquanto, permanece o mesmo dos últimos dias, 1.715. E já são 128 pessoas, 128 vítimas da doença. Segundo o levantamento de distribuição de casos confirmados, o bairro com maior número continua sendo o Jardim Santa Maria, com 116. Seguido então no Cidade de Salvador, com 108. E em terceiro lugar, o Parque Meia Lua, com 100 casos de Covid-19. Esse mapeamento mostra que todas as regiões contam com casos positivos, por isso o cuidado deve ser em toda a cidade. Evite sair de casa e, quando for necessário, use a máscara e leve sempre o seu álcool em gel para higienizar as mãos com frequência. Lembrando que todas as atualizações sobre o coronavírus você acompanha nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. A região do Vale do Paraíba permanece na fase amarela, segundo a classificação do governo estadual. Podem funcionar aqui em Jacareí bares, restaurantes, salões de beleza e academias com atendimento presencial. O que mudou na última atualização é o prazo de avaliação. A partir de agora será mensal, a cada 30 dias e não mais quinzenal. Isso porque, segundo o governador João Dória, o monitoramento por períodos mais longos oferece mais segurança para progredir até a fase verde. Então, Jacareí permanece aí na fase amarela por mais 30 dias. E agora, na fase amarela, do Plano São Paulo de flexibilização da economia, as academias, como a gente acabou de falar, podem funcionar aí por 8 horas seguidas ou fracionadas mediante uma série de adaptações. As academias e os educadores físicos precisaram se reinventar durante o período mais rígido de distanciamento social, que em Jacareí durou quase 5 meses. A gente começou a fazer aulas ao vivo, mantendo isso até essa semana, e criamos também algumas alternativas de aluguel de equipamentos, Nós alugamos nossas bikes de spinning para ter algum faturamento, para manter um pouco as despesas, Foram 5 meses assim muito difíceis, onde a gente teve que pensar muito, em termos de estratégia para o nosso retorno. Agora, na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização da economia, as academias podem funcionar mediante uma série de adaptações. Aulas coletivas seguem suspensas. Os aparelhos precisam manter a distância mínima de 1,5 m. E para evitar aglomeração, a capacidade de alunos tem que ser reduzida. E o espaço que era ocupado para as atividades coletivas, as aulas de ginástica, nós espalhamos os nossos equipamentos de musculação, para que realmente a gente respeitasse esse distanciamento de 1,5 m, 2 metros, para que o aluno possa circular pela academia com segurança. Antes de ir à academia, é preciso realizar agendamento prévio. Em alguns estabelecimentos, para entrar, basta apontar o QR Code para uma câmera. E depois de cada exercício, é preciso limpar os equipamentos. A gente está seguindo todos os protocolos de capacidade, distanciamento, o uso de álcool gel, A gente sabe que é um recomeço. Este outro estabelecimento oferece também atividades aquáticas, que só são possíveis com o devido tratamento da água. A proprietária conta que, no momento, estão atendendo somente 10% da capacidade. Isso para oferecer mais segurança. Esse momento pede isso daí para que realmente todo mundo tenha essa segurança. Tanto o profissional que está à frente, como para o cliente que vai receber os nossos serviços. Um cuidando do outro, com muita responsabilidade. A Eliana, habituada a se exercitar, sofreu com o fechamento das academias. Mas agora pretende correr atrás do prejuízo e continuar cuidando da saúde. A gente que está acostumado no dia a dia treinar, esse tempo todo fora da academia, só
judiou da nossa saúde. A academia que eu frequento disponibilizou toda a segurança para a gente, né? Aos pouquinhos a gente está retornando à saúde, retornando também. A gente volta a falar sobre as agências do INSS que estavam com reabertura prevista para hoje. Porém, por uma decisão judicial, as agências seguem fechadas e agora sem previsão para reabertura. De acordo com o órgão, os segurados que tinham agendado atendimento presencial devem desconsiderar o pedido e proceder com a remarcação pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. Justiça Eleitoral define estratégias pessoais para garantir participação de pessoas com espectro autista nas eleições. O que um laço colorido com pedaços de um quebra-cabeça representa para você? Para algumas pessoas pode ser apenas algo decorativo, para outras vai mais além. Mas eu vou te deixar pensar por alguns segundos. Enquanto isso, te apresento a história de Bernardo. O rapaz tem 19 anos, é estudante de biologia e passa o tempo livre brincando com a alegria da casa, o cãozinho Brioche. Ele também se dedica ao livro preferido e fica de olho no futebol na TV. Quem o conhece não imagina que com 1 ano e 11 meses ele tinha dificuldades de comunicação. Eu parei de balbuciar, ou seja, tentar começar a falar. Eu comecei a me isolar mais das pessoas, permanecer em cantos e comecei a girar rodas de carros, por exemplo. Eu comecei a me isolar muito, não participar de atividades. Os comportamentos não eram à toa. Bernardo foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, o que é comum a outros 2 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde. Logo, ele foi levado ao médico e começou a frequentar sessões de psicanálise. O acompanhamento e a estimulação de especialistas e da família deram certo. Hoje, Bernardo não apresenta sinais do autismo. Mas nem todas as crianças têm a oportunidade de receber atendimento médico e apoio familiar. Por isso, muitas, até a idade adulta, continuam com dificuldades de comunicação, fazem movimentos contínuos, possuem interesses fixos e uma alta ou mesmo nenhuma sensibilidade a estímulos sensoriais. Então, para deixar claro que os autistas têm prioridade no atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral já conta com o símbolo mundial de conscientização do autismo nos locais que recebem o público. Eu acho esse símbolo necessário, sim, porque há casos mais severos em relação ao autismo, no qual realmente a pessoa não tem como esperar, fica paciente, angustiada, realmente não consegue lidar com a espera. Eu acho ótimo que o poder do judiciário reconheça a importância desse símbolo. Eu acho que é um bom exemplo a ser seguido pelos demais poderes, executivo e legislativo. Faz diferença, sim. É importante a gente ressaltar que nem toda deficiência é visível. E o autista é uma dessas deficiências que, por não ser visível, ainda tem muito preconceito. A pessoa pensa, por que essa criança está passando na minha frente se ela não tem nada? Porque quando a criança tem síndrome de Down, a gente reconhece os traços físicos. Quando a criança é cadeirante, você vê uma cadeira de rodas. Cego, você vê também, né, uma bengala, alguma coisa assim. E o autista é o que mais sofre preconceito. Então, é importante conscientizar. Quem fez parte da iniciativa tem a sensação de dever cumprido. É o caso do presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Superior Eleitoral. Foi submetida à comissão e unanimemente nós deferimos, acatamos e inserimos o símbolo do autismo com as demais pessoas com deficiência, com as demais deficiências reconhecidas. O transtorno do espectro autista é muito complexo. Então, só quem efetivamente sabe é quem tem alguém próximo que está diagnosticado com esse transtorno. Então, a gente difundir a ideia, falar, mostrar que existe, são pessoas que às vezes têm graus diferentes de comunicação e de se fazer entender e compreender, isso é extremamente importante. Então, quanto mais a gente difunde, mais a gente propaga a aceitação como deve ser.
A Caixa Econômica libera hoje o crédito de novos saques do FGTS para trabalhadores nascidos em novembro. Terão direito aos saques os trabalhadores que tenham contas ativas do emprego atual ou inativas de empregos anteriores. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045. Os pagamentos serão feitos em poupança digital da Caixa e, no primeiro momento, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio do cartão de débito virtual. A pandemia do novo coronavírus fez os deputados federais e senadores mudarem as datas das convenções partidárias, o dia da votação e outras medidas para adaptar as eleições deste ano por meio de uma emenda à Constituição. O Congresso Nacional aprovou uma proposta de emenda à Constituição que mudou as datas do calendário eleitoral desse ano, por causa da pandemia do coronavírus. Assim, o dia da eleição municipal para prefeito e vereador será no feriado de 15 de novembro, um domingo, e não mais em 4 de outubro. Mas essa não é a única mudança. As convenções partidárias serão entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro. Até o dia 26 de setembro, as candidaturas precisarão estar registradas oficialmente. E no dia seguinte, começam as propagandas eleitorais na internet, rádio e televisão. E tem mais, dia 27 de outubro é o prazo para os relatórios de transferências do fundo partidário eleitoral e as informações sobre os gastos de campanha. O fundo eleitoral é de R$ 2 bilhões e o partidário é a distribuição desse montante aos partidos políticos. Também por causa da pandemia, a biometria, que foi feita até o começo desse ano, deixa de ser obrigatória. E o horário da votação, que antes seria das 8 da manhã até as 5 da tarde, pode sofrer mudanças, mas nada está definido. E a diplomação dos eleitos deverá ser feita até o dia 18 de dezembro. A gente vem trazendo novas informações para você sobre o processo eleitoral, como serão as eleições deste ano, que será totalmente adaptada, claro, por conta da pandemia do novo coronavírus. A gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Boa tarde para você, se cuide e até amanhã.